Olá, queridos. Saúdo os amados com a graça e a paz do Senhor Jesus. Abramos nossas Bíblias no livro de Salmos, Salmos 127. Será o texto para a reflexão dessa noite. Assim diz a porção da palavra. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente engranjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Oremos, queridos. Senhor Pai amado, nós te buscamos em nome de Jesus, clamando mesmo o Teu Espírito sobre nossas vidas. Me capacita para que eu possa entregar o Teu sermão. E, Senhor, o proveito da audiência, ela aconteça conforme Teus santos propósitos. Em nome de Jesus, amém. Queridos, desde janeiro último, fomos informados dos primeiros casos de pessoas contaminadas pelo Covid-19 e que evoluíram para a morte. Gradativamente fomos crescendo na informação e no entendimento de que nada se podia fazer de forma objetiva para essa grande ameaça. Mesmo ainda na ausência de casos, pairava o medo diante da certeza de que a doença chegaria às nossas casas, às nossas portas. Concretizado o que temíamos, com a chegada da doença, consolidou-se o que já sabíamos. Não temos a cura para a enfermidade e nem temos controle sobre o vírus. Essa situação é dramática e terrivelmente desconfortável para nós e para a nossa prepotência, pois queremos estar no controle sempre. O homem não reconhece naturalmente a sua dependência de Deus, mas ele deveria, porque desde a vida intraútero, o ser humano é um dependente de Deus. Nasce e cresce na dependência dos seus pais, que foram outorgados por Deus mesmo para cuidar deles. A criança sabe que a sua segurança cabe a seus pais, né? Quanto aos pais, não se pode entender da atenção provedora para seus filhos longe da provisão maior de Deus. O Salmo 127 chama a nossa atenção para notarmos a futilidade do cuidado mundano e a necessidade de nos manter sob o cuidado de Deus. Mark Futato define o livro dos Salmos como um roteiro para o homem encontrar a verdadeira felicidade. Deus é muito bom ao nos providenciar as Escrituras, especialmente o livro dos Salmos, porque nos diferentes temas sempre haverá um que nos possa assistir nas diferentes situações em que nos encontramos. O Salmo 127 é um salmo de sabedoria e tem a sua autoria atribuída a Salomão. E apesar de que alguns traduzem, e isso é bem possível, o subtítulo que ali diz por Salomão, mas traduzem como para Salomão, entregando a autoria a Davi no cuidado do seu pai, para que Salomão desenvolvesse a sua grande capacidade empreendedora na dependência de Deus. O Salmo 127 está no 5º livro dos Salmos e integra um subgrupo chamado Salmos dos Degraus, ou Salmos de Romagem. São 15 salmos, de 120 ao 134. Eles são 15 salmos que atribuem a salmos que eram cantados na peregrinação para Jerusalém. A sabedoria peculiar
desse autor inspirado vai na contramão do pensamento do mundo que venera o homem diante do seu sucesso e lhe atribui a glória pelos resultados alcançados, destituindo de Deus o controle do universo. Salomão vai dizer que Deus é o controle do universo criado. Ele governa o homem na sua totalidade. Deus tem o homem como instrumento para viabilizar sua bênção. Podemos evidenciar essa afirmação inicialmente analisando os 2 primeiros versículos. Deus é o controle do universo criado, nas nossas responsabilidades e afazeres. Versículo 1 e 2. Não se pode aceitar um entendimento que anime um comportamento demente ou um comportamento irresponsável porque é dependente de Deus. Nem se pode aceitar a participação da responsabilidade humana dividindo a responsabilidade de Deus. O grande equívoco é cometido quando se pensa assim e com graves repercussões para a fé. O salmista entende que o cuidado de Deus é pré-requisito para a sua bênção e a sua intervenção é indispensável para que o homem prospere. O versículo 1 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O salmista aqui usa palavras cujo significado são muito mais amplos do que normalmente se atribui. A palavra casa não se restringe à construção para a acomodação das pessoas, mas se expande a toda ordem e governo de uma família. A palavra cidade não se restringe a uma estrutura cercada por muros, constituído de casas, mas também o estado geral de toda a comunidade. E ainda, ao usar palavras como edificador e sentinela, pretende ser também bem mais abrangente para todo homem provedor da família ou da cidade, imbuído da responsabilidade mantenedora dos seus dependentes, ou atento cuidador. Se Deus não conceder poderes para aquele resultado previsto, se ele não autorizar o seu ofício, nada será alcançado. É assim que pensa o salmista. O salmista ele não condena a diligência humana, mas exorta seus leitores a não serem ansiosos e enxergarem a intervenção provedora de Deus, a quem devemos toda a glória, para que a arrogância do homem em busca da vanglória não roube a cena de Deus. Mas se Deus não abençoar os esforços empreendidos, eles têm motivo de sobra para a ansiedade. O versículo 2 diz que inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Se bem que, após a queda, a maldição proferida por Deus para o homem como resultado do seu pecado é a grande responsável pelo sofrimento do homem no trabalho, porque foi dito em Gênesis: no suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra. Haverá mesmo em meio a labor, que significa grande esforço desenvolvido. Isso é trabalho. Nossa língua portuguesa, ela não contempla o real sentido da palavra quando nos referimos aqui ao trabalho e suor do rosto. É muito comum a hiperatividade e o comportamento ansioso serem valores de um homem responsável e potencialmente próspero. Mas a exegese do texto, pão que penosamente granjeaste, diz respeito ao sofrimento inerente ao esforço empreendido, e melhor fica traduzido como pão de dores. Ora, antes da queda, o homem foi colocado no Éden e tinha um trabalho, mas esse trabalho era de forma prazerosa e de grande satisfação, com grande proveito para o homem. Mas quando Deus amaldiçoa,
ele diz que o agir do homem seria penoso, o que significa em meio de dores. O termo é o mesmo aqui, penosamente, em dores. Se diz que a ansiedade parece ser marca dos nossos tempos, mas Salomão ali já tratava disso. E com certeza transparente, ele afirma que Deus dará sono aos seus amados, ou seja, ele permitirá que eles durmam, coisa que a grande maioria não consegue fazer porque tomam sobre si o cuidado de Deus. O Salmo 24, para a conferência, ele diz que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ele louva a Deus ao reconhecer que seus resultados couberam mesmo a vitória divina. O Senhor Jesus trata desse assunto no Sermão do Monte. E ali ele manda que não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O problema mesmo está no desafio do homem em querer ter o controle que só cabe a Deus. O homem quer estar no controle. O problema está em nós. E a solução está no temor de Deus, que é para a vida e se avalia pelo tamanho do amor do homem por Deus. Como dormir se o Senhor não der o sono? A suficiência está em Deus, porque é Deus, Criador, e deu vida a tudo que neste mundo há. Salomão tem a certeza de que Deus é o controle do universo criado. Ele governa o homem na sua totalidade. E nós vimos na nossa responsabilidade afazeres, versículo 1 e 2, mas essa soberania de Deus também se edifica na geração de filhos ou na construção de família. A geração não se dá por um ato natural, cíclico. Ele é resultado da intervenção de Deus. Versículos 3 a 5. E aqui fazemos uma subdivisão. Como herança de Deus para o homem, versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Herança e galardão são benefícios que Deus autoriza para seu povo e estão colocados diametralmente opostos ao acaso e ao vigor da mocidade, que o mundo advoga como a explicação para tais realizações e conquistas. O mundo afirma que quanto mais jovem, maior é a fertilidade, mas Salomão diz que é dependência de Deus. Os filhos devem ser gratos aos pais por sua vida e cuidadosa educação. A esse cuidado devemos responder com respeito e serviço, porque são gratos a Deus. Deus lhes deu pais que o geraram e zelaram dele. O galardão evidencia a bênção da herança. O herdeiro é constituído por legitimidade ou por instrumento testamentário. A palavra em Romanos 8,16 diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Somos herdeiros por legitimidade. A Escritura ainda nos ensina em Efésios 1 que fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, que fomos tornados herdeiros por desígnio de Deus, selados com o Santo Espírito da promessa. E ele diz, o qual é o penhor da vossa herança. E, portanto, somos propriedades de Deus, a ser resgatada na sua vinda, em louvor da sua glória. Pela vontade de Deus fomos justificados, feitos herdeiros por testamento. Tanto por legitimidade como por testamento, somos herdeiros do reino de Cristo, e essa herança está simbolizada nos filhos dados por Deus. Mas ainda na geração de filhos, como bênção de Deus para o homem. O homem não é produto do homem, mas bênção de Deus. É um engano que a grande maioria das pessoas pensa que Deus, após ter criado o mundo, estabeleceu um processo de repetição próprio dos seres vivos, por instinto natural, nada mais tendo a ver com o seu controle.
Na questão específica dos animais racionais, homens e mulheres procedendo de homens e mulheres como um ciclo universal definido. Mesmo aqueles que não discutem o ato criativo de Deus, eles dividem esse entendimento. Salomão corrige esse erro que rouba de Deus a sua glória. O Salmo afirma que Deus é o comando, é o controle, e nenhuma geração em filhos pode haver sem a provisão dele. O versículo 4, o salmista vai definir o propósito de se constituir filhos para assistir aos pais. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. As flechas nas mãos do guerreiro são para guerrear, ou filhos para interceder em favor dos pais. Não se está aqui querendo um proceder agressivo que defenda a violência e a tomada pela força dos direitos para defender seus pais. O que se destaca aqui é que possuir filhos permite a defesa dos pais. Calvino nos ensina que, se não tem filhos, o homem está solitário e sem descendência. Aquele abençoado com filhos pode usufruir da defesa e da proteção. Pela gratidão dos filhos, não será abandonado. Devemos educar os nossos filhos no caminho do Senhor e discipliná-lo à luz da palavra, como pais tementes a Deus que somos, e não aceitar nada diferente disso. Serão filhos diferentes, sim, nada é igual, mesmo sendo dos mesmos pais, nós sabemos disso. Cabe aos pais identificar os valores dos filhos e moldá-los ao temor de Deus. Filhos precisam ser gratos aos pais, que formarão as suas mentes para a excelência das virtudes. Vejam que não dizemos deixá-los construir as suas verdades e valores, como diz o mundo. Depender do que o filho vá constituir dos seus valores morais e éticos, com certeza melhor seria não tê-los, porque os pais responderão pelo desvio moral e ético dos filhos. A responsabilidade na formação da mente dos filhos está nos pais. No versículo 5, o salmista define que filhos reciprocamente aos cuidados dos pais abençoam seus pais. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Nos tempos do salmista, as assembleias judiciais se faziam nos tribunais, geralmente às portas das cidades, ou as demandas ali resolvidas estabeleciam o destino do réu após ouvidos seus filhos em sua defesa, tanto quanto existissem. Por isso, ter filhos não permitiria vergonha para o ancião, mas poderia ser resgatado pelos inúmeros depoimentos que atestassem compromisso como provedor da família, poderia conquistar a confiança dos juízes frente a alguma demanda. E, no que diz respeito, mesmo a responsabilidade a serem estabelecidas. É dramático o modelo contemporâneo norte-americano dos asilos para idosos. Casas em diferentes níveis, em diferentes valores, mas que acomodam os seus idosos. Os idosos não ficam com seus familiares. E pasmem, os idosos preferem os cuidadores do que ficarem com a sua própria família. Mas filhos sempre procedem de Deus. Se são negados, é Deus que os nega. Se os filhos são concedidos, é Deus quem os concede. E os filhos são para os pais o que Deus os faz ser: conforto ou cruz. Meus amados, o homem é dependente de Deus na criação e na redenção. No ato criativo de Deus e no ato redentivo pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Deus é pactual e assim estabeleceu seu compromisso consigo mesmo e com seu povo. Haveria de ser nosso Deus, o Deus da aliança. Jesus é a nova e eterna aliança dele para conosco. Nosso Consolador que nos enviou o seu Espírito. O nosso advogado
intercessor a nosso favor diante da acusação de Satanás contra nós. O reinado do Filho do seu amor, com quem me comprazo. Foi assim que Deus se referiu a Jesus Cristo. Por ter Jesus nos amado primeiro, podemos disciplinar os nossos filhos no seu amor e passarem a ser filhos que glorifiquem a Deus. Queridos, o homem vem através da história destronando Deus e propõe uma emancipação fora da dependência do Senhor. Mas, independente da convicção do homem, Deus é o controle do universo. Sim, é isso que aprendemos no Salmo 127, e como salmo de sabedoria evidencia o cuidado de Salomão, basicamente em 2 pontos. Primeiro, é colocar o homem no seu devido lugar, pois diante do sucesso e prosperidade, atribui tudo a si, revelando-se ingrato a Deus. Segundo, é abater a arrogante presunção humana que acha que tudo pode fazer rejeitando a Deus. Calvino nos alerta que o salmista exorta seus leitores a serem modestos e invocarem o Senhor. Não condena, porém, a dedicação e a responsabilidade humanas. Postura louvável no exercício da sua profissão, cumprindo seus deveres de ofício. Diante da bênção da geração, cobra a doutrinação no temor de Deus, para os filhos serem bênçãos para os pais, consolidando a sua felicidade. Mas o homem insiste e muito perde na sua posição insana, porque apesar de satisfazer ao seu ego doente de uma forma superficial, ao atribuir a si toda a glória do seu ansioso sucesso, lhe faltará a quem recorrer quando for confrontado na sua incapacidade. O Senhor fala com seu povo de muitas formas, através das muitas bênçãos, que constituem motivo de louvor e ação de graças. Mas, muito mais alto e urgente, Deus fala conosco através do sofrimento. Spurgeon disse que o sofrimento na vida do crente é um megafone para um ouvido surdo. Não temos dúvida que o mundo, durante a pandemia pelo Covid-19, está sendo confrontado com a incapacidade humana frente à onipotência de Deus. E a Igreja do Senhor também precisa rever os seus conceitos e valores, reavaliar sua espiritualidade à luz da palavra. É na adversidade que a Igreja do Senhor se levanta para reformar a fé e propagar a verdade do Evangelho em caráter emergencial. Verdadeira boa nova para a humanidade em sofrimento. É muito sutil quando se interpreta esse salmo como uma equivalência entre as responsabilidades de Deus e do homem. São duas grandezas de muito diferente valor. Está muito longe o compromisso de Deus, o Deus da aliança, comparada com a responsabilidade humana, que é falha e enganosa, porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Se o homem não se esforça para dar a Deus a sua glória devida, e isso só vai ser possível se o homem se despojar dos seus valores, ele vai ficar brincando de ser crente num engano que não vai permitir sair de uma espiritualidade rasa, tratada por Paulo na carta aos irmãos aos Coríntios. Para sermos preenchidos do Espírito de Deus, precisamos nos esvaziar dos valores que nos ocupam. A coisa funciona mais ou menos assim. Como um reservatório para ser preenchido com água, o ar que o ocupa precisa sair. Não conseguimos ver isso, mas de fato é assim. Se o ar não tiver um jeito para sair, não teremos êxito em preenchê-lo com água. Assim somos nós, precisamos ser despojados dos nossos valores carnais para sermos preenchidos com os valores do Espírito. O Senhor Jesus é a água viva e a nos preencher e a nos salvar. Cheios do seu Espírito, estaremos satisfeitos do seu amor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, amar a Deus na totalidade do nosso ser. E então faremos a prevenção ao pecado da soberba e não haverá cobiça, porque estaremos totalmente contentes. Falo de contentamento em Cristo. Meus queridos, à luz do texto, podemos tirar pontualmente algumas lições
que muito podem nos ajudar na nossa caminhada na fé. Em nome do Senhor Jesus, considere essas verdades extraídas do texto. Primeiro, Deus é o controle do universo criado por Ele mesmo. Submetamo-nos a essa verdade de maneira incondicional. Deus é suficiente. Não duvide disso. 2. Tenhamos responsabilidade sobre os nossos atos na dependência de Deus. Mas não queira ser Deus, meu irmão. O poder não está em você, mas em Deus. Usufrua do cuidado divino e descanse no Senhor, porque aos seus Ele dá o sono. Criemos nossos filhos no temor de Deus, para nos serem úteis nas necessidades para a glória do Senhor. Amém. Oremos, queridos. Senhor Pai amado, Deus Pai poderoso, santo é o Senhor nosso Deus. Ó Pai, nós te buscamos ainda em nome de Jesus para te agradecer a tua palavra e clamar mesmo que o teu Espírito nos transforme e nos faça convencidos, Senhor, das verdades que estão na tua palavra. Que o Senhor nosso Deus é o controle do universo e a ti nós devemos estar totalmente subordinados. Que nós, Senhor, tenhamos a responsabilidade sobre nossos atos na dependência mesmo do Senhor nosso Deus. Mas afasta de nós qualquer intenção diferente, porque é de ti que nós mesmos dependemos. Permite ainda que nós possamos descansar, Senhor, no Senhor. Nós possamos usufruir do teu cuidado. Nos dá, Senhor, o sono que nós merecemos. Permite ainda que nós sejamos capacitados pelo teu Espírito para disciplinarmos os nossos filhos e criá-los no teu temor, para serem úteis a nós mesmos como os pais, para a glória do Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Deus abençoe os amados. Até a próxima oportunidade.